Nesse vídeo você vai descobrir como o 1% mais rico realmente investe o próprio dinheiro. E já vou adiantar que não é do jeito que te ensinaram, tá? A maioria das pessoas acredita que ricos começam investindo em ações, imóveis ou criptomoedas. Isso é uma meia verdade. 1% mais rico joga um jogo completamente diferente, com uma ordem clara e estratégica. Se você entender essa ordem, sua forma de lidar com o dinheiro muda para sempre. Então, fica comigo até o final, porque pular uma dessas etapas é exatamente o que mantém a maioria das pessoas presa financeiramente. Mas antes de continuarmos, se você se interessa em como investir para ganhar mais, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para assistir os próximos vídeos aqui do meu canal. Não seja egoísta, tá? Compartilhe este vídeo com algum amigo que esteja querendo aprender a investir melhor e, por favor, não deixe de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Bom, agora eu vou começar explicando por que os mais ricos investem primeiro na base. Você já vai entender o que é isso. O primeiro investimento que 1% mais rico não faz, não aparece em extratos bancários nem em gráficos de rentabilidade, ele é estrutural. Antes de pensar em dinheiro, esses investidores constroem a base que sustenta todos os outros resultados: saúde física, saúde mental e nível de energia. Isso aqui não é discurso motivacional não, tá? Nem frase de efeito, é lógica fria, porque sem energia, sem foco e clareza mental, qualquer estratégia financeira vira apenas teoria bonita que nunca se sustenta na prática. Pessoas ricas entendem uma coisa que a maioria ignora: o corpo é o principal ativo que você possui. É ele que carrega todas as decisões, negociações, ideias, riscos e execuções ao longo da vida. Se esse veículo, digamos assim, estiver desgastado, desregulado ou constantemente trabalhando no limite, o dinheiro perde sentido rapidamente. Não adianta ter patrimônio se você não tem disposição para aproveitar, crescer ou mesmo manter o que construiu. Esse erro é muito comum. Muita gente tenta enriquecer dormindo pouco, comendo mal, vivendo sob estresse constante e acreditando que isso sim é um grande sinal de esforço e ambição. Mas essa conta sempre chega. Falta de sono reduz a capacidade de tomar boas decisões. Alimentação ruim afeta o humor, foco e disciplina. Estresse crônico corrói a paciência, aumenta decisões impulsivas e destrói a constância. No longo prazo, isso custa muito mais do que qualquer investimento mal feito. Por isso, investir em saúde não é luxo, é alavancagem. Quem dorme bem, pensa melhor, negocia melhor e erra menos. Quem treina regularmente desenvolve disciplina, resistência mental e maior tolerância ao desconforto. E essas são qualidades essenciais para negócios e investimentos. Quem cuida da alimentação mantém energia estável, constância e clareza ao longo do dia. 1% das pessoas mais ricas entende que estar bem não é um bônus da riqueza, é um pré-requisito para conquistar a riqueza e principalmente para manter. Além disso, saúde influencia diretamente o horizonte de tempo das decisões. Pessoas cansadas pensam no curto prazo. Pessoas com energia conseguem pensar melhor no longo prazo. E riqueza é um jogo de longo prazo. Quando você vive exausto, tudo vira urgente. Quando você está bem, você consegue ser muito estratégico. Outro ponto que é pouco falado é o ambiente. O 1% das pessoas mais ricas escolhe ambientes que reforçam bons hábitos, academias melhores, rotinas mais organizadas, horários protegidos para descanso e foco. Não por ostentação, mas porque sabem que o ambiente molda comportamento. Quando você paga mais caro por uma coisa que melhora a sua base, tende a levar aquilo mais a sério. E levar a sério o que sustenta a sua performance é uma decisão extremamente racional. Antes de buscar o próximo investimento, a próxima oportunidade ou a próxima estratégia financeira, o 1% mais rico se pergunta: eu estou bem o suficiente para sustentar isso? Se a resposta for não, eles ajustam a base primeiro, porque dinheiro pode ser recuperado, energia, tempo e saúde muitas vezes não. É por isso que o jogo começa aqui. Quem ignora a base até pode ganhar dinheiro por um tempo, mas quem investe nela
cria uma coisa muito mais forte, que é a capacidade de crescer de forma consistente, sustentável e por muitos anos. Outro ponto importante para você entender é que 1% dos mais ricos compram conhecimento, eles não compram coisas. Olha só, você vai entender isso também. Depois de construir a base física e mental, o segundo grande investimento do 1% mais rico não é em bens materiais, status ou conforto, é em conhecimento aplicado. Pessoas ricas não perdem tempo tentando descobrir tudo sozinhas, errando por anos em problemas que alguém já resolveu antes. Elas entendem que tempo é o recurso mais escasso que existe e exatamente por isso estão dispostas a pagar para aprender mais rápido, mas sabem que precisam aprender. 1% dos mais ricos pagam por atalhos legítimos, pagam por experiência condensada, digamos assim. Ao invés de gastar anos tentando caminhos aleatórios, prefere acessar diretamente o que já foi validado. Por isso, cursos, livros, mentorias, coaches, consultorias e acesso a pessoas que já passaram pelo caminho não são vistos como despesas, mas como aceleradores. É a diferença entre andar e pegar um elevador. Ambos levam ao mesmo lugar, mas em tempos completamente diferentes. Enquanto a maioria tenta aprender quando der, nos intervalos da rotina ou apenas quando surge uma emergência, o 1% dos mais ricos aprende de forma intencional, regular e estratégica. Eles não estudam por curiosidade vazia, eles estudam para resolver problemas específicos que estão enfrentando no momento. Existe uma diferença absurda entre aprender uma coisa pensando, isso pode ser útil um dia, e aprender com a mentalidade de isso resolve um gargalo atual da minha vida ou do meu negócio. O rico não acumula informação, ele busca clareza. Informação sem aplicação é entretenimento intelectual. Clareza gera ação, por isso os mais ricos aprendem para aplicar isso imediatamente. Ler um livro pensando em como usar aquilo na prática. Eles fazem cursos já com um problema em mente, contratam um mentor para encurtar decisões difíceis. O retorno vem na forma de menos erros, decisões mais rápidas e melhores resultados. Outro ponto fundamental é que 1% dos mais ricos transforma conhecimento em relacionamento. Olha só, professores viram contatos, autores viram mentores, pessoas que ensinam passam a fazer parte do círculo de referências. Isso acontece porque quando alguém aplica de verdade o que aprendeu e reconhece o impacto daquele conhecimento, cria uma ponte real com quem ensinou. E proximidade com pessoas certas, meu amigo, sempre acelera ainda mais o crescimento. Olha só, muita gente evita investir em conhecimento porque não vê um retorno imediato. Mas isso acontece justamente porque estão aprendendo coisas erradas ou fora de contexto. 1% dos mais ricos sabe que o maior retorno sobre investimento da vida vem da melhoria da própria capacidade de pensar, decidir e agir. Quanto melhor for a sua mente, mais dinheiro você consegue gerar, proteger e multiplicar. Por isso, eles compram mente, eles não compram coisas. Sabem que bens materiais se desgastam, saem da moda ou perdem valor. Já o conhecimento certo, aplicado no momento certo, aumenta sua renda, sua influência e suas opções, muitas vezes por décadas. Antes de pensar no próximo objeto, ou no próximo luxo, ou no próximo símbolo de status que você quer comprar, o 1% ele se pergunta: qual conhecimento, se eu dominar agora, muda completamente o meu jogo? Essa pergunta repetida ao longo do tempo cria uma vantagem que dinheiro nenhum compra de uma vez. Bom, agora você vai saber como os mais ricos reinvestem num motor de renda. Antes de pensar em bolsa de valores, imóveis ou qualquer outro ativo financeiro, 1% mais rico investe pesado no que realmente gera dinheiro de forma direta. Seu negócio, sua carreira ou sua principal fonte de renda. Eles entendem que não existe investimento mais forte, mais importante do que aquele que aumenta sua capacidade de gerar caixa. Por isso, eles não apostam, não contam com sorte, eles compram velocidade.
Comprar velocidade significa reduzir o tempo entre esforço e resultado. Isso se faz investindo em ferramentas melhores, processos mais eficientes, investindo em pessoas certas e, acima de tudo, em saber investir bem o tempo. 1% sabe que o maior gargalo de crescimento quase sempre é o próprio fundador, o próprio profissional ou o próprio gestor tentando fazer tudo sozinho. Quando isso acontece, o crescimento desacelera, a qualidade cai e o estresse explode. Pessoas ricas não contratam apenas para crescer a equipe, para aumentar a equipe. Elas contratam para comprar tempo. Tempo para focar nas decisões que realmente movem o ponteiro. Tempo para pensar estrategicamente. Tempo para negociar melhor, criar novas oportunidades e resolver problemas de alto impacto. Tudo aquilo que não exige a mente estratégica do líder pode e deve ser delegado. Olha, um dos erros mais comuns é tentar ser herói dentro da sua empresa. Muita gente acredita que fazer tudo sozinho é sinal de força, economia ou de grande competência. Na prática, isso costuma ser sinal de limitação. O 1% dos mais ricos entende que gargalos humanos custam caro. Um processo mal feito, uma decisão atrasada ou um erro repetido por falta de especialização pode custar anos de crescimento pessoal e profissional. Por isso, eles pagam para destravar o que está travado, pagam por consultores que trazem clareza, respostas, pagam por especialistas que resolvem problemas específicos melhor e mais rápido, pagam por sistemas que eliminam retrabalho e reduzem erros. Esse tipo de investimento não aparece como luxo, mas como estratégia. O retorno vem na forma de escala, previsibilidade e menos desgaste emocional. Outro ponto essencial é entender onde investir primeiro, dentro do motor de renda. 1% não sai investindo em tudo ao mesmo tempo. Eles identificam o gargalo principal. Se o problema está em vendas, investem em vendas. Se o problema principal está nas entregas, investem em processos. Se o problema maior está em marketing, eles investem em aquisição, por exemplo. Resolver o gargalo certo gera efeito dominó em todo o sistema. Além disso, pessoas ricas reinvestem de forma recorrente. Uma parte do lucro é automaticamente direcionada para melhorar o motor que gera esse lucro. Elas não retiram tudo para consumo, mantêm o sistema se fortalecendo continuamente. Esse ciclo cria crescimento sustentável, não picos seguidos de queda. Antes de diversificar para fora, 1% garante que a sua principal fonte de renda esteja forte, eficiente e escalável. Isso porque ele sabe que quem domina o próprio motor de geração de dinheiro tem liberdade para investir onde quiser depois. Quem ignora isso fica dependente de retornos pequenos, lentos e ativos que sozinhos raramente mudam o jogo. Bom, depois de investir nos passos anteriores, só então 1% dos mais ricos passa a investir em ativos financeiros. Olha só, realmente, somente depois de construir a base, desenvolver a mente e fortalecer o motor da renda é que o 1% mais rico começa a investir de forma consistente em ativos financeiros. Essa ordem não é aleatória, ela é estratégica. A maioria das pessoas faz exatamente o contrário. Começa pela bolsa, por fundos ou por imóveis, esperando que esses ativos resolvam tudo. E é aí que acaba nascendo a frustração. Ativos financeiros não foram feitos para enriquecer rápido. Eles existem para preservar, proteger e multiplicar o que já foi criado. Ações, fundos, imóveis, renda fixa e diversificação cumprem um papel fundamental, mas ele é secundário. Eles funcionam como um cofre inteligente, não como uma fábrica de dinheiro que fabrica dinheiro do nada. Quando alguém tenta começar por aqui com pouco capital e sem uma fonte de geração de renda consistente, os resultados acabam sendo lentos, irrelevantes e até desanimadores. Não porque o investimento seja ruim, mas porque está sendo usado fora do contexto correto. O 1% mais rico entende isso com clareza. Por isso, os ativos financeiros como instrumentos de segurança e estabilidade, não como uma esperança de transformação imediata, porque isso não acontece. Eles sabem que o verdadeiro enriquecimento acontece na criação de valor, não apenas na alocação de capital.
Os ativos entram depois, quando já existe uma coisa consistente para ser protegida. Olha só, outro ponto importante é o horizonte de tempo. Pessoas ricas pensam em décadas, não em meses. Elas não se desesperam com oscilações de curto prazo, mantêm ativos por longos períodos, permitindo que o efeito dos juros compostos faça o seu trabalho muito bem feito. Enquanto muitas pessoas entram e saem do mercado tentando acertar o timing, 1% sempre fica lá, permanece, acumula e deixa o tempo trabalhar a seu favor. Além disso, ativos financeiros não são usados apenas para rentabilidade, eles servem como garantia, como alavanca e como uma ferramenta de planejamento. O 1% das pessoas mais ricas constroem estruturas, distribui patrimônio de forma inteligente e pensa em sucessão. Não é sobre ostentar ganhos, é sobre garantir continuidade. O objetivo aqui não é ganhar hoje e perder amanhã, mas criar algo que sobreviva ao tempo. Esse aspecto é muito relevante aqui no Brasil, especialmente por questões tributárias e da instabilidade econômica que nós costumamos viver, infelizmente. Pessoas ricas usam ativos financeiros como parte de uma estratégia maior, que envolve proteção patrimonial, diversificação geográfica e redução de riscos. Tudo isso exige planejamento, não improviso. Por fora, isso pode parecer pouco empolgante, não tem glamour, não gera histórias chamativas para redes sociais e não oferece promessas rápidas. Mas é exatamente por isso que funciona muito bem. 1% das pessoas mais ricas não busca emoção nos investimentos, busca previsibilidade. Quando você entende que ativos financeiros são o último estágio, não o primeiro, a sua relação com o dinheiro muda completamente. Você deixa de esperar que investimentos resolvam a sua vida e passa a usar esses investimentos como ferramentas para consolidar aquilo que você já construiu. É essa mudança de mentalidade que separa quem investe para sobreviver de quem investe para perpetuar riqueza. Bom, agora preste muita atenção, porque eu vou falar agora sobre o erro que mantém 99% das pessoas sem sair do lugar. Olha só, o erro que mantém 99% das pessoas presas financeiramente é simples de entender, mas é difícil de corrigir. Inverter a ordem do jogo. A maioria quer investir antes de construir, quer retorno básico sem base sólida, renda forte ou mentalidade preparada ou ainda uma estratégia clara. A pessoa quer atalhos, quer pular etapas e quando os resultados não aparecem, conclui que investir não funciona ou que isso é só para quem já é rico. 1% dos mais ricos faz exatamente o oposto. Eles constroem primeiro e protegem depois. Fortalecem a base física e mental, investem em conhecimento aplicado, reinvestem no motor que gera renda e só então direcionam o capital para ativos financeiros. Essa sequência, como eu falei, não é por acaso, ela não é opcional. É o que torna o processo sustentável. Quando alguém tenta investir sem renda consistente, qualquer oscilação vira desespero. Sem mentalidade preparada, decisões emocionais dominam. Sem estratégia, cada oportunidade parece a chance da vida, mas o resultado é previsível. Entradas e saídas constantes, perdas desnecessárias, frustração e abandono do plano. Não é falta de inteligência, é falta de ordem. A busca por retorno rápido é outro sintoma dessa inversão. O 99% que não ricos quer ganhos expressivos agora para compensar o atraso. Essa pressa empurra para apostas, promessas milagrosas e riscos que não combinam com momentos da vida da pessoa. Já o 1% entende que velocidade sem controle aumenta o risco. Por isso escolhe crescer com constância, sabendo que o efeito acumulado vence a ansiedade. Investir como 1% dos mais ricos não exige muito dinheiro, exige lógica correta. Não é a questão de copiar o patrimônio deles, os valores investidos ou os ativos da moda. É a questão de copiar a forma de pensar. Pergunta certa não é em que investir agora, mas o que precisa estar sólido antes de eu começar a investir. Essa mudança de pergunta muda tudo.
Bom, outro ponto crítico é a confusão entre investimento e esperança. Para 99% das pessoas, investir vira um pedido silencioso para que algo externo resolva a vida. Já para o 1%, investir é uma decisão técnica dentro de um sistema que já funciona. Eles não pedem salvação ao mercado, eles usam o mercado como uma ferramenta. Quando você entende isso, você percebe que o dinheiro não é o protagonista. O processo que é. A ordem correta reduz risco, aumenta a previsibilidade e transforma investimento em consequência, não em solução mágica. Você para de correr atrás de oportunidades e passa a construir capacidade. Bom, a boa notícia é que esse erro é corrigível, basta reorganizar prioridades, ajustar a base, fortalecer a renda, aprender o que importa agora e só então investir. Quem faz isso deixa de depender de sorte e passa a depender de método. O 99% continua preso porque insiste em pular degraus, já o 1% dos mais ricos avança porque acaba subindo pela escada. Isso não tem brilho, mas isso é ótimo e funciona. Bom, depois de tudo que você ouviu aqui, a pergunta agora não é quanto dinheiro você tem, mas qual dessas etapas você está ignorando. Saúde, conhecimento, renda ou estratégia. Você só precisa escolher uma dessas etapas e começar bem por ela. E se esse vídeo te ajudou a entender como você pode investir da mesma forma que o 1% das pessoas mais ricas, aproveite e já deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos, compartilhe este vídeo com algum amigo que esteja precisando e não deixe de se inscrever aqui no meu canal. Combinado? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!